E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntavam: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiu para a outra aldeia. Palavra da salvação. Vamos assentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus. Bom dia. É muito bom poder pela manhã já ouvir a palavra de Deus e também daqui a pouco comungar o corpo e sangue de Cristo. É uma graça que Deus tem nos dado a cada dia mais. Neste momento nós estamos diante de um evangelho em que Jesus ele sai da região da Galileia e está indo para Jerusalém. Jerusalém é onde Jesus iria ser entregue à morte, aonde seria crucificado. Mas quando Jesus sai da Galileia e sentido a Jerusalém, ele passa por Samaria. Quem mora em Samaria, há uma rivalidade com os judeus muito grande. Embora eles quase eram da mesma tribo, quase eram das mesmas pessoas, embora adoram o mesmo Deus, mas para nós tentarmos entender um pouco, nós voltamos um pouco lá em Reis, lá em Salomão, quando Salomão constrói ali o templo para o Senhor, aonde a arca do Senhor agora vai habitar dentro do templo, aonde o templo é gigante, construído com ouros. Então ali a presença do Senhor se faz presente, e era ali que adorava Jesus, que adorava a Deus. Então todos que iriam adorar a Deus teriam que ir a Jerusalém, iriam fazer sacrifícios a Deus, teriam que ir a Jerusalém. É por isso que em alguma outra ocasião Jesus vai encontrar com uma samaritana e ele vai falar assim: olha, já não adorareis a Deus mais em Jerusalém, mas também poderás adorar em alto monte, em qualquer outro lugar, porque Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Mas antes que isso ainda seja quebrado, Jesus ele passa por Samaria, e quando o povo vê que ele é um judeu que está indo para Jerusalém, eles repreendem Jesus. Repreende um pouco pela dureza do seu coração, mas também há uma rivalidade no meio do povo, porque no templo de Salomão separaram o povo, o reino do norte e o reino do sul. Eram só um povo, era totalmente o povo de Israel, mas por causa da dureza do coração eles vão ser separados. Então o povo que é separado para um canto e o povo que é para o outro, esse povo ele vai ficar com Jerusalém e o outro povo vai ficar com Samaria. Mas a Samaria ela tem pessoas misturadas no meio. Há um grande templo que tem pessoas em Samaria que são pessoas também pagãs. Então os judeus que estão em Jerusalém têm uma rivalidade com o povo de Samaria, porque o povo de Samaria começaram a construir altar para Deus no alto de um monte, e o povo de Jerusalém, os judeus, era contra eles. Então os samaritanos, olhando o povo que queria adorar a Deus somente lá em Jerusalém, e o povo de Jerusalém olhando os samaritanos que queriam adorar a Deus no monte, para eles aquilo era um tapa na cara. Então há uma rivalidade. Os judeus eles preferiam dar uma volta muito grande do que passar por dentro de Samaria, porque passar por Samaria era digno de impurezas. Então quem passava dentro de Samaria se tornava impuro na cabeça dos judeus. Então quando Jesus vem, ele vem quebrando todos esses paradigmas. Para quê? Para unir o povo novamente.
para trazer o povo a um só Senhor, a um só Deus. Então, quando Jesus ele vai passando por Samaria, os discípulos vão à frente, eles são repreendidos, a ponto de Tiago e João falar: Senhor, quer que nós peçamos fogo do céu para consumir esse povo? Porque também os discípulos de Jesus tinham ali uma dureza no coração. Então Jesus fala: olha, eu não vim para condenar os homens, mas sim para salvá-los. E Jesus continua a sua caminhada. O que nós podemos aprender um pouco sobre o povo de Samaria com o povo de Jerusalém, que também no nosso meio tem um povo de Samaria, também no meio de onde nós vivemos tem um povo que não reconhece a Jesus Cristo. Então eles vão blasfemar contra Cristo, eles não querem aceitar o Evangelho. Então quando você se opõe, se fala que você é cristão católico, o povo, algumas pessoas vão querer te xingar, vão falar contra você, e nós vamos querer o quê? Que Deus consuma esse povo. Mas é um povo que não conhece o amor de Deus, é um povo que ainda não conhece o amor de Cristo também. É por isso que Jesus, quando ele passa por Samaria, que ele consegue dialogar com aquela mulher vem em Samaria e traz o povo a Jesus Cristo. Ali algumas pessoas começam a reconhecer e entender que ele realmente é o Messias. Mas para isso acontecer, Jesus ele teve que usar da sua sabedoria, que é continuar para Jerusalém, porque Jesus ele está focado em uma coisa, na sua cruz. Jesus ele sabe aonde ele quer chegar, Jesus sabe para onde ele tem que ir. Então não adiantava ficar ali tentando dialogar com o povo que não queria nada com ele, porque Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto, crucificado, para salvar aquele povo. Então quando nós olhamos a dureza do povo de Samaritano, nós olhamos o coração como pedra, nós olhamos um povo que não aceita Cristo, um povo que não aceita Jesus entrar lá dentro daquela aldeia para pregar, para falar, até mesmo dormir ali. Nós podemos observar que existe ainda esse povo no nosso meio. Existe um povo que não aceita Cristo ainda. Existe um povo que aceita um Deus diferente do nosso. Existe um povo que ainda não conheceu o amor de Deus. É por isso que a primeira leitura de Zacarias, ele fala que haverá um tempo que o povo iria ver um homem de Judá, que é Jesus Cristo, da tribo de Judá, e iria agarrar os mantos dele e falar assim: Deus está contigo. Porque esse povo é o que reconhece a Cristo depois da frente. É Zacarias falando que um tempo viria este homem que é Cristo, que eles agarram e vão atrás dele, porque reconhecem que Deus está com ele, que Deus está se fazendo, se manifestando através de Cristo. Então, para que nós possamos também ser um Cristo no meio desse povo, nós também temos que quebrar um pouco do nosso coração. Temos que ter um pouco de paciência com as pessoas, com a conversão das pessoas. Muitas vezes nós queremos pegar a força, muitas vezes nós queremos fazer com que elas aceitem a Cristo à força, e isso não acontece. Através da oração acontece, através da caridade que acontece. Claro que às vezes nós vamos exortar, claro que às vezes nós não vamos combinar com quem não quer nada com Cristo, eles também não vão combinar conosco, mas basta o quê? Clamar por aquele povo, por esse pessoal que não quer nada com Cristo, porque ainda é um pessoal que não teve experiência com Ele, é um pessoal que ainda não teve uma experiência com Cristo verdadeira, não sentiu o amor de Cristo, ainda não experimentou o Espírito Santo. Então, assim como nós um dia estávamos em trevas, hoje nós estamos na luz. É preciso o quê? Que nós tenhamos um pouco também de paciência. Um pouco atrás nós vamos observar que os discípulos eles estão caminhando sozinhos, fazendo missão, e eles veem uma pessoa pregando em nome de Jesus, eles repreendem aquela pessoa, porque aquela pessoa não é um discípulo de Cristo, não cita o nome dela, mas quando eles chegam a Jesus e falam assim: Senhor, nós repreendemos uma pessoa que pregava em seu nome, nós repreendemos uma pessoa que até mesmo curava em seu nome, e Jesus repreende os seus discípulos falando: olha, se eles não estão contra nós, eles estão ao nosso favor. Então não tem por que você repreender eles, não tem por que vocês, só porque eles não andam com vocês, não se tornou o meu discípulo, mas foi uma pessoa que ouviu a palavra e está colocando em prática, não tem por que repreender eles também. Então nós podemos observar na humanidade dos discípulos que eles também tinham uma ira,
Eles também tinham uma inconformidade com eles, porque eram pessoas que conheceram a Cristo há pouco tempo. Então, andando com Cristo, eles queriam que todos seguissem a Cristo ao mesmo tempo. E isso não acontece, porque o coração de cada um é diferente, o tempo de cada um é diferente. O meu tempo foi diferente, o tempo de quem está lá fora também vai ser diferente. Mas é preciso o quê? Que nós tenhamos um foco, igual Cristo teve. Cristo teve um foco de que ir para Jerusalém, não adorar, ir para Jerusalém ser crucificado, ir para Jerusalém ser morto. E quando Jesus vai indo a caminho da crucificação, nós vamos observando a Sagrada Escritura que ele ainda vai curando as pessoas. Nós olhamos o cego Bartimeu também, quando ele passa indo para Jerusalém, ele cura o cego, ele cura muitas pessoas, indo ser morto. Então o caminho de Jerusalém é caminho de cruz, caminho de Jerusalém é caminho de morte e salvação, caminho de Jerusalém é caminho de adoração, caminho de cruz e caminho de salvação. Hoje a Jerusalém se torna na nossa igreja, aonde nós adoramos Jesus Cristo, comungamos o seu corpo e sangue, mas não esquecemos que é um caminho de cruz, que é um caminho de morte, mas um caminho de salvação. Hoje nós seguimos a Cristo por mérito da graça dele, pela redenção derramada do sangue dele, derramado na cruz por nós, mas muitas vezes nós não reconhecemos a Cristo na dor, nós não reconhecemos a Cristo quando ele nos pede para que nós possamos carregar a nossa cruz, nós não reconhecemos a Cristo quando ele nos pede ir para Jerusalém, mas é um caminho de crucificação, porque se ele foi capaz de carregar a cruz por nós, nós também somos capazes de carregar a cruz por ele. Mas nós temos essa coragem hoje, nós temos essa convicção de pegar essa palavra que Jesus está indo para Jerusalém e seguir o mesmo caminho que ele, porque há dois caminhos. Há um povo que está atrás de Jesus indo para Jerusalém, e há um povo que está cuspindo em Jesus, não aceitando ele, que é o povo de Samaria. Então há dois caminhos para ser seguido. Então, através da hora que nós colocamos a caminho de Cristo, nós estamos a caminho da crucificação com ele. Por isso que Paulo fala que ele crucificou o pecado na cruz, ele crucificou o mundo na cruz com Cristo. Mas hoje é diferente, hoje o discurso é diferente, hoje a vivência é diferente. Nós não queremos carregar a cruz, nós não queremos renunciar à nossa vida, nós não queremos morrer todos os dias por nós, porque o Evangelho ele nos traz a isso. O Evangelho ele nos exorta, ele nos conforta, ele nos liberta, mas o Evangelho, além de tudo, ele é cruz. Ele é cruz, ele é doloroso de ouvir, doloroso de seguir. Quem fala que o caminho da cruz é bom está enganando, porque não é bom, não é confortável, mas é um caminho de salvação. Porque eu observo Jesus sendo escarnecido pelos samaritanos, e eu observo Jesus olhando para os próprios discípulos, querendo matar os samaritanos. Mas Jesus ele está focado em uma coisa, na cruz. Jesus ele está focado na morte. Jesus está focado na salvação das almas. Então, se nós entrarmos na igreja, olhar para o lado esquerdo, pessoas que falam mal de você, olhar para o lado direito, pessoas que fofocam da vida de outro, e eu não olhar para a cruz, eu vou abandonar a Cristo. Porque quantas pessoas abandonou a Cristo por causa de pessoas? Quantas pessoas deixou de vir à missa por causa de pessoas que enganou ela, pessoas que estão na igreja? Quantas pessoas que deixou de vir à igreja porque uma pessoa de dentro da igreja magoou ela? Ou seja, a pessoa não vinha na igreja por Cristo, ela vinha na igreja por causa da pessoa. Então, se nós não olharmos para a cruz e não tivermos um foco, que é seguir o céu, seguir um rumo à santidade, nós vamos abandonar a Cristo também, porque pessoas machucam pessoas, pessoas enganam pessoas, pessoas vão te ferir, pessoas vão te machucar, líderes vão te machucar. Então, se a gente olhar pela humanidade, nós não vamos seguir a Cristo não, porque somos infiéis, somos imperfeitos, não somos fáceis. Quando nós observamos a todo o Evangelho, Jesus falando ali em Mateus 5, ele vai dar as bem-aventuranças, que é o sermão da montanha. Então ele vai falando ali muitas listas: bem-aventurados sois vós que hoje choram, mas amanhã vão sorrir. Bem-aventurados sois vós que hoje estão sendo injustiçados, mas amanhã serão justificados por Deus. Mas só que em outra hora Jesus olha para os discípulos e fala assim:
bem-aventurados sereis vós, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando vos maltratarem por causa do meu nome. Aí sim, vocês serão bem-aventurados. Então não se engane que está na igreja, nós já somos bem-aventurados. Não se engane que está seguindo o cristianismo raso, você está sendo bem-aventurado. Você será bem-aventurado quando as pessoas começarem a maltratar você e você ficar tranquilo. Quando as pessoas começarem a te perseguir, você orar por elas. Quando as pessoas começarem a te enganar e você orar por elas, porque você sabe aonde você quer chegar. Você sabe aonde o rumo você quer chegar. Ou seja, nós olhamos o céu, olhamos a cruz, e eu sei que para entrar no céu eu tenho que passar pela cruz, eu tenho que passar também pelo meu Calvário. Então quando eu tenho esse foco, nada vai arrancar de vocês o amor de Cristo, nada vai tirar vocês da igreja, porque nós estamos focados em almas, nós estamos focados na cruz, nós estamos focados no sangue derramado de Cristo na cruz. Porque se nós não focarmos na salvação das almas, se nós não focarmos no céu, nós abandonaremos o Evangelho. Porque não é fácil seguir a Cristo, e nunca vai ser. Não é gostoso querer viver uma santidade, nunca vai ser. Não é confortável, mas quando nós colocamos o foco no céu, meu irmão, nada tira isso de você, nada vai arrancar de você, como São Paulo fala. Nem a dor, nem a morte, nem a perseguição, nem a calúnia, nem a tristeza, nada pode tirar o amor de Deus por nós, nada pode tirar o amor de Cristo por cada um de nós, porque cada um de vocês que estão aqui teve uma experiência com Cristo, e cada um de vocês que estão aqui tem uma cruz a seguir. Talvez você olhe para a cruz do seu irmão, é uma cruz leve para ele, mas talvez para ele é pesado. Talvez a sua cruz para ele é leve, mas para você é pesado. Ou seja, cada um tem a sua cruz para carregar, cada um tem sua renúncia para fazer dia após dia. Então não adianta olharmos para o irmão que está do lado e esquecermos da nossa cruz. Não adianta eu olhar para a pessoa que está na igreja, mas lá fora vive um evangelho diferente que ela vive aqui dentro. Ou seja, eu tenho que exortar o irmão, mas como é que anda a minha vida também? Como é que anda? Eu estou vivendo também o meu Calvário, eu estou vivendo o meu Evangelho, eu estou vivendo a santidade, porque a partir da hora que você vive a santidade, vive com Deus, uma vida de oração, aí sim, você pode chegar no irmão e falar assim: meu irmão, você está errado, você vive dentro da igreja, mas você está errado. Talvez ele nunca mais olhe na sua cara, mas é preciso. Isso é amor, isso é caridade, exortar o irmão, ajudar o irmão. Mas quando o irmão não quer nada, aí só basta a oração por ele. Porque se nós olharmos para a humanidade de cada um que está aqui dentro, começar a olhar para o irmão que está do lado, olhar para a liderança, olhar para o padre, olhar para o bispo, nós iremos voltar para trás. Nós seremos como samaritanos. Eu não vou te seguir, porque os que te seguem é infiel, aí você também se torna um infiel com ele. Então que nós possamos seguir e trilhar esse caminho como Jesus trilhou, esse caminho de santidade, e possamos ser este povo que Zacarias fala, que é um povo que vivia na idolatria, é um povo que vivia na enganação, mas quando encontra o homem de Judá, ele fala: eu vou com você, porque Deus está contigo. Aí as pessoas lá fora têm que te olhar e falar a mesma coisa: eu vou com você, porque Deus está contigo. Mas para isso acontecer, eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que mostrar um Cristo lá fora, eu tenho que mostrar um Cristo que não aceita o que a ideologia está me ensinando, eu tenho que mostrar um Cristo que não aceita a legalização do aborto, eu tenho que mostrar um Cristo que é contra a promiscuidade que acontece lá fora. Mas muito cristão, para ter amizade lá fora, ele abandona a Cristo. Ele vive um Cristo aqui fora, mas lá fora, para ter boa visualização, para ser bem recebido nos lugares, o que ele faz? Abandona o Evangelho. Para ter amigos, para continuar indo na casa daquela pessoa, eu tenho que conformar com o pecado dela. Para ser bem recebido ali no meu trabalho, eu tenho que deixar o meu Evangelho de lado e aceitar o que eles estão falando. Ah não, mas eu não falo nada, eu só observo e confirmo. Você está sendo
conivente com Ele também. A partir da hora, eu não falo para vocês brigar, mas a partir da hora que a gente começa a ouvir coisas contrárias à fé, contrárias ao Evangelho, e eu não falo nada para ninguém contra mim, eu estou negando a fé. Então, meu irmão, o caminho de Jerusalém é um caminho sem amigos. O caminho de Jerusalém é um caminho desconfortável. O caminho de Jerusalém é um caminho de cruz, mas um caminho de salvação. Então, que nós possamos levar esse Evangelho para casa e seguir como Cristo seguiu. Deixa falar, deixa te xingar, mas foca em Jerusalém, foca na cruz, foca na sua santidade, foca na salvação da sua família, foca na salvação dos seus filhos, que eu tenho certeza que Deus vai retribuir cada um de nós conforme aquilo que nós servimos Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Preces da comunidade. Elevemos ao Deus de bondade as nossas preces de filhos e filhas, rezando: Senhor, ouvi, Senhor, a nossa prece.